por aqui. Acho que começou. Vamos aguardar um segundo. Então, tudo bem. Jorge vai ler uma página? Está sem som, Jorge. Está sem som. Estou ouvindo? Está sem som, Jorge. Está com vida ativada? Agora. Melhorou? Agora, Jorge. Melhorou. Agora funciona. Tá tudo bem. Isso. Puxa vida, com firmeza. Caramba, cadê a página? É tanto livro, é tanta página. Poxa. Então vamos lá, eu vou achar outra. Achei outra. Ação. Pronto. Firmeza, ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo, Coríntios 15, 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar aproveitando para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo. Conhecer discernindo para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida às trevas ou a sublime ascensão à luz. Emmanuel. Senhor, Senhor. mais uma noite nós estamos reunindo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nós nos dedicamos todas as semanas para podermos aprender um pouco mais, para abandonarmos a ignorância de nós mesmos e nos aprofundarmos no nosso burilamento pessoal. Para isso, pedimos que os bons amigos espíritos venham aos nossos auxílios, para que possamos ser intuídos, inspirados, aconselhados a melhor forma de entender, perguntando, observando, meditando sobre cada uma das palavras que aqui foram lidas nesta noite. Que esse estudo desta noite possa clarear a nossa mente, enchendo o nosso coração de esperança e aumentando a nossa fé nos teus ensinos, nos caminhos de luz que se abrem para nós através do conhecimento. Sabemos que muitos não puderam estar conosco nesta noite, ou não poderão estar, mas terão a oportunidade de, no horário oportuno, ver a gravação deste estudo. Que a paz se faça para nós nesta noite, durante esse estudo, após este estudo. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Guida. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sr. Roberto. Boa noite.
Bom, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no final do capítulo 21, no item 11, Jeremias e os falsos profetas. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Sr. Roberto, Afrânio, Jorge, Elisa. Boa noite. Espera só um minutinho que Elisa. eu estou respondendo o médico aqui. Só um minutinho. Tá. Vai falar alguma coisa aí? Alguma coisa. Estou falando sério, do estudo. Oh. Nós falamos semana passada, que já até lembro um pedaço de Jeremias. O Jeremias, né, olha só, o Jeremias deve ter, eu não me lembro bem, 600 anos, 500 anos antes de Jesus. Está bastante anterior, né? E naquela época o pessoal já, né, recebia as suas profecias. Aí a gente vê hoje, todo mundo recebe o Espírito Santo, né? E cada Espírito Santo fala o que bem entende, bem o que quer, né? E a gente assiste calado, né? Avaliando o que é comentado aí sobre, assim, que é falado sobre essas profecias, a gente vai, né? Vai vendo o que é certo e o que é errado. Infelizmente, desde aquela época acontecia e hoje não mudou muito. Acho que hoje, como parece que a população aumentou, de uma certa forma, proporcionalmente também deve ter mais pessoas com mediunidade ostensiva, com certeza, né? Há um maior número também de falsos profetas. Mas muito se deve também à ignorância, né? A ignorância, o desconhecimento de como isso funciona, para que isso serve. Também tem isso. Nós temos que levar em consideração esses detalhes. Alguns fazem por maldade, para se aproveitar, por dinheiro, cobrar, etc. Né? Mas muitos, infelizmente, ainda é mais por ignorância que por maldade. Também tem muitos isso aí. Pode falar, Elisa? Pode. A gente vai ler de novo. Tem 11. Ou vai seguir? Frane, Oi? a gente vai ler de novo o item 11 ou vai seguir? Não, vamos ler, mas vamos comentar, não. Então tá. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal lhes acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não ensinava esses profetas? Eles corriam por si mesmos. Eu, absolutamente, não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis: vós mesmos sois o fardo. Eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos de 16 a 18, 21, 25, 26 e 33.
nós comentamos semana passada, né? Agora vamos ler o que é que os Espíritos nos trazem, né? É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de Saúde. profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Então, veja só, naquela época, aliás, o problema começou no Egito. Quando os judeus foram para o Egito, os hebreus foram para o Egito, e ficaram por lá aqueles 200 e pouco, 40 anos, se não me engano, né? Eles pegaram toda essa mania. É uma transculturação, né, digamos assim. Né? A cultura egípcia entrou neles. E um dos fatores que Moisés proibiu a conversa com os mortos, a conversação com os mortos, também partiu disso aí. Porque, conforme foi falado aqui um item atrás, o 2, existem, né, os profetas da erraticidade. Então, essa conversa com os mortos trazia muito prejuízo para o povo. Né? Porque quando alguém vem aqui e fala, vou profetizar, e fala o que bem entende, fala as coisas que não tem pé nem cabeça, né? Então, de uma certa forma, Moisés quis cortar esse mal, né? Até que o povo conseguisse receber. Está falando aqui, não tinha condições de distinguir o que é certo, o que era errado, o bom e do mal. Tanto que Moisés, mesmo com a sua proibição, na tenda dele era permitido, tá? A mediunidade, tá? Lá no Antigo Testamento fala sobre isso. Era permitido também alguns sacerdotes, alguns usaram, eu esqueci o nome, tipo assim, seria mais ou menos jogar um búzios, mas não é búzios não, tá? É outra coisa. Era uma caixinha de adivinhação, e logicamente era um fato mediúnico, mas alguns, acho que é Urumim o nome, um negócio mais ou menos com isso, alguns que podiam fazer isso. Então, Moisés proibiu, mas não totalmente. Deixou uma brechinha aberta. E o grande motivo é isso aí, era enganar o povo. Como até hoje continua. É aquela história que a gente fala do centro de Umbanda, né? O povão foi no centro de Umbanda. Não vê um médium, um cavalo, sentado em cima de um toco, com um cachimbo, com aqueles trejeitos normais de um preto velho. Esse centro é fraco, isso aí não é preto velho. Para mim eu não quero. Tem que ter meus enfios, o cachimbinho, tal, aqueles palavreados deles, né? Aí sim, esse é bom, isso aí que vale. Né? Então, Moisés tentou antes de Jeremias, tá? Antes de Jeremias. O negócio é tão velho quanto o mundo. Assim como a mediunidade é tão velha quanto o mundo. Alguém quer comentar? Então vamos lá. Oi. Não, eu só estou rindo, porque o pessoal sempre gostou, né? De consultar o povo do outro lado. E o interesse era todo material, né? Principalmente quando Moisés desceu o Tabor. E Só ripou, isso. né? E ripou, né? Acho que foi 3 mil, acho que foram 3 mil cabeças ali. 3 mil. O Chester estava os 3 mil esperando ele quando desencarnou.
Vamos lá. Você tomou bronca do Moisés, não sei por quê. Mas foi um grande missionário de Deus, foi, né? Vamos lá. Posso fazer. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim que um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Bom, era natural, já um bom negócio aí. Agora, o que eu acho legal aqui, eu não enviei esses profetas, eles correram por si mesmos. Estudando hoje, como botar dentro da doutrina espírita as palavras aí, né? Eu não enviei, eles correram por si mesmos, tá? É um dos grandes problemas da educação mediúnica, da forma que nós, de vez em quando, vemos por aí. Porque é aquele lance de colocar o candidato à mediunidade na mesa, tudo bem. Mas daqui a pouco é aquela história, né? Uns realmente têm mediunidade ostensiva e outros não têm. E às vezes a pessoa está tão afim de, né, ser médium, e vem os fatores, né, os fatos anímicos, né? Aquele negócio, todo mundo viu porque eu não vi, porque eu não quero. A dona Ivone era totalmente proibida, não, ela comentava realmente totalmente contra essas reuniões, né, de educação mediúnica dessa forma. Ela achava que é o médium, né, a pessoa que apresentava os sintomas ostensivos, estes sim deveriam ser tratados à parte, tá, para realmente ver, né, que poderia, né, o proveito, né, que poderiam fazer. Esse negócio de correr, né, para tratar-se de médium, vai criar o que está falando aqui. E às vezes as pessoas que estão perto também, né, na ingenuidade, na falta de conhecimento, vão acreditar. Vão acreditar e vai se tornar o quê? Uma fábrica de animismo, infelizmente. Tá? Então as coisas não mudaram durante 3, 4 mil anos. Fala, cara. Tem até três situações, ou mais até, para conversar a respeito. Desculpa aí, ó. Vou tentar ser o mais breve possível. Uma dessas situações, as pessoas que ansiosas, desejosas, porque alguém disse, você é médium. Eu concordo com a dona Ivone. Então já eliminamos uma. 2, o que pode gerar? Abrir canal significará o quê? Olha aí as questões da sintonia e da afinidade. Aí a criatura vai afasta-se, vai gerar o quê? Olha o processo obsessivo instalando-se. Talvez uma obsessão singular, ou seja, simples, modesta, é isso que nós estamos falando. Porque de fato, realmente, a criatura, ela entra, aí, vamos lá, para o atendimento fraterno, qualidade prática mediúnica, é um livro. Porque eu li os dois, trabalhei os dois, e lá no grupo umbandista a gente está estudamos há pouco tempo, né? E a gente está entrando numa outra fase lá, levando a informação. Não só eu, porque o Nilo, que foi do Maria Vaz, está nos ajudando lá, que ele aceitou esse encargo, sem preconceito. Apesar dele ser preconceituoso, não, mas foi legal. Enfim, algumas pessoas chegam com distúrbios muito acentuados. Então, lá eles vão para o terreiro umbandista, as pessoas. Como a dirigente lá do terreiro umbandista, ela acata de bom alvitre, não gera clima, mal-estar nenhum, ela fica até agradecida. Ela que faz atendimento fraterno. Então, ela pergunta, ou o Nilo, ou me pergunta, ou pergunta a outras pessoas, nós orientamos da seguinte forma, olha, orienta e encaminha essa pessoa primeiro para o tratamento de passe.
Porque e tem o tratamento específico 2, que é o Nilo quem conduz lá, que é o que chamamos de desobsessão. Algumas criaturas que disseram que tinha que trabalhar, as coisas, né? Tem um livro do Divaldo, que eu esqueço o nome daquele livro, eu falei aí, né? Mas eu esqueço sempre o nome, eu emprestei eles lá, mas eu esqueço. Enfim, agora, tem algumas criaturas que estabelecem-se, mas é a terceira, para finalizar. A sintomatologia continua. Então, é essas pessoas que racionalmente, eu vou usar a palavra racionalmente, equilibradamente, que os dirigentes devem encaminhá-las para as tarefas específicas, né? É assim gradativamente. Agora, depois no desdobrar, o pessoal fala evidência, fala isso, fala aquilo, não é bem assim. Nós somos educados dessa forma, como estamos falando. Você está comentando o que eu estou falando, porque nós somos educados, fomos trabalhados assim. Mas hoje estou começando a enxergar as coisas diferenciadamente, porque estudando Kardec com mais profundidade, que a gente vai enxergar essa situação. Não desrespeitando o passado, não estou desrespeitando, não estou indo de encontro, não. Mas aqui faltava realmente, né, algo mais. Agora que a gente está ganhando, todos nós estamos ganhando. E é assim que se vai. Desculpa aí me alongar aí. Não, Pronto. é isso aí. O livro, se eu não me engano, é Loucura e Obsessão. É Né? loucura e obsessão. Eu esqueço o nome do raio Sempre, eu esqueço. E é que você comentou sobre a obsessão simples, mas também pode se tornar uma fascinação, que é pior, Sim, né? sim. Né? Que Então, é uma coisa meio complicada, né? vai gerando, é. Isso aí. Estão me ouvindo, gente? Que minha imagem congelou. Congelou. Estou ouvindo, estamos. Eu Tira a tirar minha imagem imagem. para voltar. Ah, voltou. Ah, voltou. Bom, vamos lá. Elisa, contigo agora. Alguém mais quer falar, seu Roberto Consuelo? Não, vamos lá. Vamos lá, então. Após Pode ir. essas palavras, Oi? após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são está-se a ver os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com uma prudência podem triunfar. Com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Louis, Espírito Protetor, não consigo ler isso, Carlos, não sei o quê, 1861. É isso aí. Então, essa questão dos filhos Espírito são de Deus, João também está se aludindo, olha só. Logo após a crucificação de Jesus, apareceram vários tipos de cristãos, tá? E em aparecer a turma, tá, que o Jesus não era de carne. Aí João fala sobre isso, né? Olhar se os espíritos são de Deus. E os espíritos que estão também fazendo esse tipo de comunicação, passando essa comunicação, os na época chamados de gnósticos, que eram os mais espiritualizados e tal, se diziam, né? E tá, não são espíritos de Deus. Então, no geral, João pecou, né? Nessa sua carta, ele
Pega muito, muito lance que hoje ainda acontece, né? Não se modificou muito, talvez seja porque grande parte da humanidade ainda não se preocupou em aprender, né, em ler sobre esse assunto, né? Estudar, né? Estudar, porque eu sou médium. É isso, a pessoa tem que procurar saber o que, né, por que tem aquele talento, o que é que tem que fazer com esse talento, né? E assim por diante, né? Bom, alguém mais quer comentar o capítulo dos falsos profetas? Vamos ao capítulo seguinte, capítulo 22. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Divórcio. Ô, Elisa, essa palavra também eu pedi a Margarete para falar para mim, tá? Minha língua deu 3 nó. Eu não consegui falar essa palavra. Até agora eu não consigo, não, tá? Acho que devia ser proibido. Tem umas Proibido. coisas que vai virando trava-língua mesmo. Pois Vai ter que ler passei uma vergonha devagar. aqui ontem. Se ler devagar, tá certo. Indissolubilidade. Nossa, só deixa pra lá, vamos embora. Indissolubilidade. O casamento não pode acabar, gente. Pronto. É melhor assim. Indissolubilidade. Agora eu consegui ler rápido. Indissolubilidade do casamento. Parabéns para vocês. E tem um. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas, por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedir-se vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 9. É isso aí, né? Então, esse negócio dos fariseus, saduceus, estavam querendo pegar Jesus pelo pé, né? Só que é aquela história, né? Tem aquela história, né? Do fubá, né? Você trouxe fubá, já tinha um bolo, né? Mais ou menos assim, né? Então, Jesus realmente estava um pensamento superior, muito além desse. E eles tentaram fazer essa pegadinha. Porque se Jesus fala contra Moisés, logicamente ele estava indo contra as leis. Né? Seria morto. Né? E se Jesus fala a favor de Moisés totalmente, ele também já não era mais, seria mais, não estava trazendo as novas, as boas novas. Né? Já estava entrando no circuito do judaísmo, é isso? Mas Jesus sempre falou real, o que é. Essa história do casamento aí é muito interessante, porque ele vai estar falando aqui as coisas que estão lá no Gênesis. Livro Gênesis, não, o primeiro livro da Bíblia, de Moisés. Quando ele fala aqui, ó, não lês que lês que aquele que criou, Deus, o homem, desde o princípio criou macho e fêmea, disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará a uma mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Olha só, é outro assunto que eu fui aprender no Espiritismo com a Joana de Ângeles, há anos atrás,
que é a família, tá? Nós somos família enquanto nós somos filhos. A partir do momento que nós também casamos, que nós vamos viver a nossa vida com outra pessoa, se torna uma nova família. E aqueles outros que nós consideramos muito, tá? Se tornam nossos parentes. Passa a ser parentes dos pais, mas etc. A gente não pode ver isso com um olho ruim. Não, o amor continua. Mas a nova família que se formou, tá? Ela tem uma missão, é uma coisa muito séria, e se tornará só uma carne. Por quê? Aqueles dois vão estar o quê? Imbuídos, né? E uma responsabilidade enorme do propósito que geralmente é abrir espaço para outros espíritos se reencarnarem. Então, esse é o propósito divino nessa união que aparentemente é material. Apesar que as grandes, maiores, né, infelizmente no nosso planeta, acabam se tornando uniões muito materializadas. Mas o propósito divino é outro, é isso que Jesus está falando para eles. Há um propósito, uma só carne, porque os dois vão lutar pelo mesmo objetivo. Aí a gente pensa que o objetivo é ganhar dinheiro, é ter um carro, uma mansão, uma casa de praia, uma casa, uma fazenda, não sei onde. Então, o objetivo é se juntos se melhorarem e aqueles espíritos que vêm sob sua responsabilidade também ajudá-los a se melhorarem, darem bases para eles, quando chegarem à vida adulta deles, eles formem novas famílias e vão seguindo isso. Quer dizer, é uma coisa assim contínua. Então, a preocupação de Deus para com nós espíritos não foi pelo lado material, não foi pelo lado sexual, nada disso. Foi pelo lado moral. Então, digamos que a família, o casamento é uma instituição material com finalidades morais. Então, Jesus falou bem isso aqui. Assim não serão mais duas, mas uma carne. Não separe, pois, o que Deus juntou. Mas aí também vai entrar a questão, nós vamos falar daqui a pouco, das afinidades. Os tipos de casamento. Tá? E nem todo casamento... Nós temos... Eu estava lendo aqui no livro... Qual é o livro que eu estava lendo? Tem dois que eu estava lendo. Esse livro aqui, Estudando a Mediunidade, do Martins Peoralva, ele está falando sobre o livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Ele classifica os casamentos como 5 tipos de casamentos. Daí nós vamos entender que há os problemas que nós vemos aí. Os casamentos que eles colocam como... Você tem esse livro, Elisa, ou não? Estudando a Mediunidade, do Martins Peoralva. Está bloqueado lá. Está bloqueado. Tá sim. Qual é Tá a sim. página? Qual é a página? É o capítulo 18, Espiritismo e Lar. Consuelo, Vila Biblioteca. Rapidez e eficiência, tá vendo? Qual é a página? Agora por voz, né? Pelo time da voz, ela fala o negócio. Verdade. Apareceu verdade. lá. Tá, o que Onde é nossa, achou? A grande dificuldade nossa em relação a esse nosso casamento é porque nós, por não sermos almas superiores, nós vamos nos encaixar dentro de uma classe. Lógico que essa classificação do Marcelo também não é absoluta. É só para a gente ter uma ideia do que acontece no nosso planeta. Tá? É por isso, depois vamos falar a segunda parte aqui da história do Moisés, por isso, então, que o Moisés deu ao homem, à mulher, a condição do divórcio. Né? Mas daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Eu já vi que eu estou aqui entre as 3 primeiras categorias. Então vamos lá, são 5 categorias, né? Bom, classificação dos casamentos. Tu quer que leia desde o começo ou pode começar daqui? Não, lê daí. Vamos começar daí e ler pouquinho, senão a gente vai passar a aula toda aqui. Classificação dos casamentos. Acidentais, provacionais, sacrificiais, afins,
que é afinidade superior e transcendente. Então, veja bem, a maior parte da nossa população, conforme a Elisa já falou aí, está nos 3 primeiros. Tá? Esses acidentais não é que é assim por um acaso, não. Tá dentro daquele projeto reencarnatório. Mas não era para ser. Nós vimos isso. O próprio livro Os Mensageiros tem um médium falido que ele casou com uma pessoa que não era para casar. Nós vimos lá isso. É um problema sério que ele criou para ele, porque esse casamento deu muita dor de cabeça para ele. Tá? Então, nós temos 5 tipos de casamento de acordo com o Martins Peralva. Também tem o livro, Jorge? Eu estou procurando aqui qual a página. Aqui eu tenho o livro. Capítulo A 18. A página é Capítulo 101, Jorge, a página, 101. 01. Tá. A tua É, edição isso é mesmo. antiga? É página 101. É. Então, vamos lá. Então, vamos falar você sobre tava cada um. Olha só, lá na outra página, para quem quiser, depois fala muito sobre cada item. Mas vamos falar só esse pouquinho que está aqui no início, tá? Dos 5 tipos de casamento, tá? A gente não Eu fica estou muito em tempo dúvida. nisso. Eu Vamos. tô em dúvida em qual deles eu me encaixo. Eu me encaixo Acidentais. nos 3 aqui. Os 3. Eu acho que sim, um pouquinho em cada um. Acidentais, encontros de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Eu acho que esse também se encaixa no meu caso. Então vamos lá. Aqui. Almas inferiorizadas. Oi? Está dando um eco, né? Tá. Por efeito de atração momentânea. Ou seja, tem aquela pessoa que está dentro do nosso projeto, que é um amigo, e de repente tem aquela atração, aquela empolgação, acaba se casando. Né? Acaba o casamento acontecendo e pode ser. Há uma probabilidade de dar tudo bem, tudo certo, e há a probabilidade de não dar nada certo. Só que é interessante que a partir desse momento também, tá, não existiu ascendente espiritual. A partir desse momento, como já houve esse encontro, tá, vai haver esse convívio, essa intimidade, etc., já passa a ter ascendentes espirituais. Tá? Tudo isso depois entra na contabilidade que nós não entendemos, contabilidade divina. Vamos lá para o segundo tempo. Então, acidental, né? Viu, gostou, comprou e levou. Aí depois chega em casa, vê que não é nada daquilo, olha o problema é piada. E geralmente a sogra avisa, né? A sogra sempre avisa, abre o teu olho. Vamos lá. Provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, por diversos motivos, nós estamos, né? Eu acho que a maioria dos nossos casamentos está nesses dois, viu, Elisa? Tá? Esses é o primeiro acidentais, né? E esses provacionais. Porque geralmente os provacionais nós já temos ascendente espiritual, a gente já se encontrou em outras encarnações. Aí tem algo a fazer um com o outro. Tá? Além de dar reajuste, conforme eu falo aqui, necessários à evolução de cada um. Nós estamos presos, amarrados ali em alguns pontos, e nós temos que ir juntos, de novo, tentar mais uma vez e ir embora. Tem um livro, Ação e Reação, que tem um caso muito interessante, que é de um casal, Marcela e o Deu, né? Ildeu. Pois é, ali é um casamento bem provacional mesmo, um bom exemplo, livro Ação e Reação. E ele fracassa, tá? Ele fracassa. Eu não vou contar, senão vamos perder muito tempo aqui. Ele realmente fracassa. E olha, a responsabilidade dele, a partir do momento do fracasso, é enorme. E se a Marcela, mas pelo que a gente viu, ela estava tentando realmente evoluir, não vai se tornar prostituta, as filhas também, etc., tudo isso ia cair na conta do Ildeu, que fez um monte de... Né? Quem já leu lá, quem não leu, está aí, boa oportunidade. Tá? Ação e Reação, o caso de Marcelo e Ildeu. Não me lembro, acho que é débito piorado, né, Jorge? Mais ou menos isso o nome. Débito alguma coisa. Agravado. Agravado, né? Um negócio desse, nome do capítulo, tá? Então, o provacional é isso aí. Nós temos reajustes uns com os outros. Vai cair na pergunta dos fariseus com Jesus e do Moisés. Posso ainda acrescentar mais um nesse... No Memória do Suicida tem um caso lá que a dona Ivone conta,
Eu não lembro o nome do personagem, que eu comecei a ler e parei, né? Parei porque doença de Hilda e tal, aí eu fiquei de voltar, acabei não lendo mais. Um português suicida, ele foi levado lá para, depois recolhido lá nas ambiências umbralinas, levado pelos lanceiros de Maria. Aí ele chegou a um determinado momento que ele queria, porque queria ver a família, porque queria, que não, Isso. não vai, não, quero ir. Aí ele foi visitar, se não me engano, o primeiro filho do presídio. O filho foi preso. Depois foi visitar a outra filha. Eu não sei qual o problema que houve com essa filha. Depois A foi visitar Margaridinha, prostituta. Aí foi lá a Margaridinha. Aí a Prostituta. Margaridinha quer Ah, dizer, a mãe se tornou mercadora de prostituição lá eu não sei se é Isso. Lisboa, se é Porto, não é? Uma coisa assim. O homem ficou Acho que é no maluco. Tejo. Tejo. É, Então, é. bem, É por aí. o homem ficou É. doido. Quer dizer, se você já tivesse escutado, olha o trabalho que ele deu para voltar para o hospital, lá o Hospital de Maria. E voltou para o corpo imediatamente, porque ele realmente Exatamente. enlouqueceu. Tiveram que Teve que adormecer reencarnar ele fora. para voltar com ele. São essas Exatamente. situações aí. E aí fica, deixa eu só ainda alimentar. Aí fica exemplos né? Com todo respeito, eu vou falar com todo respeito, com todo apreço, né? De pessoas públicas, de TVs. Casou hoje, no dia seguinte, não é isso que eu queria. É isso aqui. É o que a gente Está no está acidental lendo e aí. no provacional, né? Pois é. No acidental e no Enfim, provacional. Né? Porque o para não. provacional já faliu logo de cara. Não é Eu isso que estou eu quero. falando Né? até em relação ao nosso tempo, só nesse É, sentido. Ponto, acabou, não entra mais em é. detalhe, porque senão depois vão dizer que eu estou falando muito e demais Gente, da vida quem dos quiser outros. falar, pode falar, gente. Não é só eu, o Jorge, não, tá? Pode falar. Não, já vi que eu estou situada entre o 1 e o 2, com certeza. Estou mais pro 1 do que pro 2. Como eu vim de Júpiter ou de Saturno para cá, eu estou isento. É ruim. Eu Agora, aprendi isso. o terceiro é interessante também. Existem muitos casos que a gente não vê, porque são mais outros. Né? Vamos lá, o terceiro, Elisa. Sacrificiais. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Não é meu caso. Não aconteceu o casamento, mas o livro Renúncia ao Sino veio com esse propósito. Né? O propósito dela era realmente, né, de ajudar o Fox de qualquer forma. Se caso, lógico, no projeto reencarnatório dela, não havia possibilidade de casamento. Tá? Não era para ela casar. Mas supondo que se ela casasse, né, casar com aquele cara, aquele pilantra, né, etc. Mas ela não, espíritos que. Mas tem um caso do Divaldo, que o Divaldo conta, uma daquelas fitas que tinha lá no Maria Vaz, eu me lembro, VHS, bom tempo, né? Você botava no. E via. O Divaldo conta que uma vez foi convidado para fazer uma palestra no interior da Bahia. Chegando lá, um senhor do centro, que é frequentador do centro, convidou ele para ir dormir na casa dele, né? Casarão, assim, tipo da época dos coroné, né? Esse aí E chegando foi lá, pois é. Chegando lá, ele foi dormir e daqui a pouco ele estava nas orações, ele ouviu na porta, né? Alguém batendo na porta. E a Joana falou: toma cuidado, é melhor você não abrir essa porta. Não abra. Não abra. E ele, depois de sempre um pouco rebelde, resolveu abrir a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu que era a filha do tal, que eu estou chamando de coronel, mas não é coronel não, mas só para a filha do coronel, dono da casa. E ele tomou um susto que fez ele. Né? Falou bem alto para acordar todo mundo mesmo. Mas já tinha gente acordada vendo o que ia acontecer, né? Sabe como é que é o povo, né? Minha filha,
eu vou te dar o passe agora, vamos lá para a sala. Sei lá, foi mais ou menos isso que ele falou, mas de jeito que não incriminasse. Aí daqui a pouco chegou toda a família, estava todo mundo já, né, querendo ver o que ia acontecer. Quer dizer, ele conseguiu sair ileso dessa. E depois ele foi saber que aquela menina tinha problemas sexuais seríssimos. Seríssimos. E caía muito o marido. E ele perguntou a Joana, né? Poxa, mas ele sabe, né? O pessoal fala que ele sabia, né? Se ele sabe, Joana, ela é um casamento sacrificial. Ele já é uma alma já crescida, ele que a levou, caminhou ela para tá? Essa área aí, perdida, né? Em outras encarnações, e agora ele reencarna, né? Fazendo esse sacrifício para tentar tirá-la dessa roda, né? Tirar desse problema. Quer dizer, são as almas que realmente casam com a outra para ajudar mesmo, se sacrificar mesmo. Podia estar em outro plano, em outro lugar. Não. Está ali porque tem um compromisso com aquela outra alma. Né? Acho que nós não estamos nesse não, né, Elisa? Não, mas olha só, hein, Afrânio? Às vezes nós, né, que estamos. Eu estou entendendo. Porque a gente tem no casal, né? Porque normalmente, em regra geral, a gente fala, eu não estou inserido, eu não estou nesse quadro. Mas tem ou ele ou ela, ou no caso, eu vou me colocar aqui, tá? Aí eu tenho que me colocar no lugar da esposa. Então, às vezes tem como ele coloca, esses sacrificiais. Tem casos de doenças, porque a pessoa que é realmente criteriosa, que tem um bom senso, que vem já, né, vamos dizer assim, com uma tarefa para auxiliar, é mais ou menos isso que você citou aí. Porque quase sempre, ou foi ele ou foi ela. Alguém ficou doente aí, que jogou na podre. Desculpa aí. É Então, isso mesmo. aí essa alma, seja ele ou ela, é aquela que exerce o sacrifício, que vai para o hospital, que leva para o hospital, fica no hospital, resolve o problema disso, faz isso, faz aquilo, faz de tudo, porque é a criatura em expiação, penso eu, tá? Para auxiliar aquele que está em provação, porque hoje se está espiando porque jogou alguém na podre. É. Tem que resgatar. Para É o reparar resgate. isso aí. Para É, reparar esse passado delituoso. exatamente. Alguém mais quer comentar? Vamos lá, Elisa. Casamentos afins. Afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Isso aí. Veja bem, se são afins, já vibram, tá, iguais. Já tem, mesmo que tenham gostos diferentes, mas já vibram iguais, um aceita o outro numa boa, até ajuda, etc. Tá? São casamentos que realmente já estão num nível, tá, de muito mais elevado que o normal. São casamentos que há muita compreensão entre um e o outro. Tá? Aquela palavrinha renúncia é uma coisa simples, normal, esse tipo de casamento, né? Para a consolidação de afetos. Então, queremos crescer juntos, vamos lá para a terra. Dona Laura e o Ricardo, nosso lar. Tá? Eles vêm para resgatar juntos os probleminhas que devem ter sido políticos, pelo que ela fala, né? Eles devem ter sido políticos. Né? Vem para continuar a voltar à terra, tá? No mesmo campo de batalha, juntos, tá? Juntos, unidos, fizeram a última reencarnação e vem na atual também, né? Quer dizer, atual que eu falo lá da época do nosso lar, né? Juntos para consolidar, né, o afeto e continuarem juntos, um ajudando o outro a limpar, tá, o que deixaram para trás, né? Agora vem um casamento interessante, né, Elisa? Vamos lá.
Transcender. Ele está sem som. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Eu não sei nem dar exemplo, gente. Alguém pode me ajudar a dar um exemplo desse casamento aí? E o Chico não casou. A Tereza não casou. Né? Quem mais não casou? Irmã Dulce não casou. Talvez o Gandhi, né? Eu vou chutar. Posso chutar? Pode. O Jorge Andréia e a esposa. Ah, sim. Boa, Jorge. Esses dois Jorge Andréia e a realmente. esposa. E a esposa, Ok. fora de série, os dois, é. Então, eu não sei quantos filhos tinham antes, depois veio um. Veio aquele. Como é o nome dele? Era É o Roma, da eu não sei, o general. Rommel. É o É. general, Rommel. Então, Rommel. e ela tinha já as trompas, ele viu, tudo mais, ligadas, porque não sei se ela tinha um problema de saúde, não tenho certeza. E uma reunião do outro lado da vida, alguém, né, eles se comprometeram, ou ela se comprometeu, aí fizeram uma ligadurazinha lá, né? Mas como é que ela pode engravidar, isso assim, assado? Ele quis saber, porque como espírita, pesquisador, não, nós fizemos uma ligaçãozinha ali fluídica e o SEMI passou e ele precisava vir, né? Enfim, né? São Por almas isso que hoje em se dia não respeitar. se. Por isso que hoje em dia o médico não faz mais ligadura, ele corta. Eu estou falando isso porque eu ia fazer, aí o médico falou assim, não, você só está com 2 filhos, eu não faço, porque depois pode acontecer alguma coisa com a criança e eu não faço a gente não faz mais ligadura, a gente corta. Hoje em dia eles cortam, para não haver mais esse conserto. Possibilidade. Porque diz que o próprio corpo da mulher ele começa a modificar e acerta e tira essa ligadura. Então, hoje em dia, até nos animais, hoje em dia, quando vai castrar a fêmea, eles cortam. Eles não fazem mais ligadura, porque o corpo da mulher conserta isso. Mas o caso desse que a gente está citando, ele estava vivo, ele já estava, ele disse, e ele presenciou, eu vi tudo isso. E o alto foi isso fluidicamente, materializou-se, não é? E depois ele mandou fazer exames e tudo mais, ele falou, viu lá, estava, depois do nascimento da criança, estava como antes, lá as ligações sem nenhum trânsito. Pois é, não me pergunta, ele não está mais entre nós aqui, mas é o que ele deixou aí para gente. Agora, a essência da questão aqui é que eram criaturas que se respeitavam, eram realmente, no meu entender, transcendentes, né? Em relação ao nosso tempo. São diferentes. Tem vários casos, não tem só isso. Se a gente for olhar no livro Os Mensageiros, a dona Isabel e o marido dela que estavam já no plano espiritual, né? E continuavam juntos, né? Também era um casamento também bem diferente do nosso, né? Eram bem, né, pobres, né? Viviam com muita dificuldade e havia naquela casa toda a felicidade do mundo, né? Quer dizer, a gente vê que não são os bens materiais que realmente casem, né, a felicidade do espírito. É o que o Emmanuel fala no Consolador, né? No livro Consolador, sobre a questão da alma gêmea. Não há nada no mundo que pague a alegria de estar juntos, né? Aí torna esses casamentos também coincidentes, né? Eu lembrei de um outro, atores da Globo, do nosso tempo, o Paulo Goulart. Paulo Goulart, Paulo Goulart e Iniciate Bruno. Né? Nunca ouvimos ruídos, nem fofoca aí desse povo aí, desse meio aí, em relação. É verdade. Bom, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque agora, na segunda parte aqui do item 1, que os judeus, né, os fariseus, mas porque então replicaram ele, ordenava a Moisés que o marido dessa sua mulher um espírito de separação e a despedisse.
E o que Jesus falou, para mim, dói muito, eu acho que deve doer muito para todos nós que estamos nessas faixas mais baixas do casamento, tá? Jesus foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que suas mulheres, permitiu que despedisse suas mulheres, mas no começo não foi assim. Porque o objetivo no começo dessas uniões, tá, foi justamente o que nós falamos ainda há pouco, a questão do material para trabalhar em prol do moral. Tá? Uma coisa que aqui formada aqui na Terra fizesse um trabalho divino. Tá? O casamento, então, pode ser considerado algo divino. Né? E aí Jesus vem com essa jogada aqui do caso do adultério. Porque o adultério que Jesus comenta aqui, por isso assim, não sei em caso de adultério, da esposa a outra cometa adultério, ele está falando isso porque para dar uma aliviada em certas leis que Moisés colocou. Ele abriu mão de uma coisinha para deixar uma lei da terra funcionando aí, mais ou menos, essa do adultério. Mas essa questão de aquele que desposa a outra comete adultério, e que desposa a mulher que outro que despediu também comete adultério, é uma coisa muito interessante. Por que adultério nesse caso aí? Tá, a gente pensa que o adultério é somente aquilo, a traição, né, tal, não é só isso. Esse adultério que Jesus se refere é a questão ainda das afinidades vibracionais. E muitas vezes, né, o casal se separa, tá, mas continuam, infelizmente, quando são separações assim mais violentas, rudes, etc., continuam, de uma certa forma, mesmo longe um do outro, se unidos até pelo ódio, digamos assim. Então, aquele casamento ainda não acabou. Ele não terminou. Então, Jesus está falando para a gente, né, tome cuidado, porque vocês podem, de repente, tá entrando numa dessa. E não vai ser um casamento que também não vai fluir legal. Não estou falando daquele caso que a pessoa se separa, encontra a alma gêmea e vai embora, não. Nós estamos falando do caso que é normal na nossa sociedade, que é o casamento, né, houve o divórcio, e ainda ficar aquele, de uma certa forma, ligado, mas não numa boa, ligado pelo lado negativo mesmo. Tá? É isso que Jesus está falando. Tá? Que a gente, quando parte para isso, nós casarmos com outro, ainda não estamos no adultério, nós ainda estamos presos ao casamento anterior, não estamos totalmente livres dele. A nossa inferioridade, né? E tem muitos casos que a gente conhece que a pessoa se separa, vive bem com a ex-esposa, ex-marido, casou de novo, se visita aos domingos, vão em festa juntos. Isso é o certo. Isso é o correto. É quando fazem isso de coração. Tá? Acabou. Tá? O divórcio é o quê? A confirmação de algo que realmente não tinha mais condições de existir. Mas que chega a violência, chega mil e umas coisas né, negativas, ruins, é melhor mesmo. Mas tudo causa de quê? Dureza dos nossos corações. Exato. Fugimos da lei divina. É o caso do judeu e da Marcela. Né? Que ele ia para matar, que ela não queria conceder a separação, na época era desquite, ele ia para matá-la, aí o alto deu um jeitinho de acordar as meninas. É isso, eu gostaria só de ainda desdobrar essa situação aí. Esse é o caso extremo mesmo que o divórcio, né, é acatado, na visão espiritual. Agora, as pessoas que aí estão cometendo esse abuso, como você acabou de comentar, né? A palavra abuso também é muito forte, né? Mas o que eu entendo, porque na lei de Deus, o que é o amor, são duas palavras, é o amor e a reencarnação, tá? Que são duas palavras que faz parte da lei de Deus, é divina. Então, essas pessoas que estão aí, né, por causa da dureza dos seus corações, ou aquele que, né,
deixou a outra. E o Humberto Holden, ele coloca no livro dele, né, no caso também, trabalhando esse texto aqui, que falou da dureza dos corações que o homem tinha na época que ele dá uma carta para a mulher evitar que ela se prostituísse. Eu não sei, eu não me lembro há muito tempo que eu li. Era uma carta, vamos dizer assim, como se fosse de divórcio, ou esquite, enfim, que ela foi casada, mas ela tinha uma prole. É uma coisa mais ou menos assim. Mas aí vamos entrar na questão da reencarnação. Desculpa aí se eu não estou conseguindo me expressar legal. Portanto, aquele que foi um dos causadores das questões, no porvir, ou ele vem a ser pai, ou vem a ser filho, ou ela vem a ser a filha, ou vem a ser a mãe, e aí aquele que foi o maior causador do problema vai receber, né, como filho ou filha, aqueles mais levadinhos, mais ou menos nesse sentido, pelo mal-estar causado, que às vezes está falta o que você colocou aí agora há poucos minutinhos, o problema do bom trânsito, né? Da boa sintonia, da boa conversa, mais ou menos assim. É isso aí. É um assunto que tem muita outra mais coisas para falar, mas essa aula que vem, vamos continuar no item 2, senão vamos ficar aulas e aulas. É um assunto que realmente, né? Rapaz, 8h30. Por exemplo, nós nem falamos que Deus uniu. Né? Geralmente, que essas almas, não é que Deus uniu, as almas que já estão mais afins, tá? Elas já estão respeitando as leis divinas, pelo menos em relação ao casamento, né? Então, tinha uma união super abençoada por Deus, né? Super abençoada. Tá? Mesmo que esteja em provações, etc. E aí vai por diante. Tem muito assunto para falar sobre isso aí, mas nós vamos ler o capítulo 22, que é mais interessante, que os Espíritos nos trazem no Evangelho. Tá? Semana que vem, então, a gente continua. Tá joia? E São 8h32? Até aqui, continuando mesmo no livro do Martins Peralva, ele vai falar dos casamentos ocidentais, como é que funciona. Aí embaixo vai falar dos provacionais, que ele fala aqui que a maioria dos casamentos obedece sem nenhuma dúvida a esse desiderato, que são os provacionais. Estava lendo aqui, quando você estava falando, eu estava lendo aqui. Ele fala o medo bem. É sacrificial. Por parte dela, gente. Por parte dela. Ela está ouvindo você falar isso? Senão eu já chegava aí com. Não, mas... Sim. Aquele cabo, como é que é de fazer pastel? É o rolo de fazer pastel. É? Mas fala, Luca. Não, é isso que eu ia falar aqui nesse livro aqui. Tem uma coisa interessante para ser lida disso tudo que vocês estão falando. Tá? Eu não quis me estender neles, senão a gente tinha umas 3 aulas nisso aí, né? Não, a gente, se tivesse se estendido, a gente não ia falar muita coisa, porque ele ia explicar exatamente o que ele quer dizer com cada uma das designações do casamento. Mas vamos ver, semana que vem é outra história, né? Depois tu dá uma lida. Não, eu li isso ontem, né? Uhum. Não, eu digo sequenciando o que a gente leu, continuação. Eu li a continuação até os precedentais, lá no final, nas almas, né? Mais afins. Bom, então tá, vou parar a gravação. Alguém quer comentar alguma coisa, seu Roberto?